Eu saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler apenas alguns versículos no livro de João, do evangelista João, que se encontra no capítulo 14, o versículo 5 e o 6. No capítulo 14, versículo 5 e 6, há um diálogo entre Jesus e os discípulos. E Jesus faz algumas afirmativas, pois no capítulo 14, vamos retroceder um pouco, no capítulo 14, versículo 4, Jesus afirma: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé toma a palavra e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, às vezes as pessoas questionam aquele Pedro tempestuoso, né? Aquele, né, que fazia pergunta, que questionava. Nós esquecemos de uma coisa fundamental. Quem provoca as respostas são as perguntas. Sem as perguntas não há resposta, não há conhecimento sem pergunta. Quantas vezes você está ou estamos em um ambiente que há um palestrante e as pessoas ficam todas tímidas de fazer determinadas perguntas? Mas tem alguém sábio ali? A pessoa, mesmo sabendo da pergunta, ele pergunta. Ele pergunta não porque ele não saiba, mas para aqueles que não saibam, ter a resposta. Não é o caso aqui. Mas, disse-lhe Tomé, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Isto é, se Tomé não faz essa indagação diante de Jesus, certamente nós não teríamos essa resposta. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Jesus não disse que era um caminho, Jesus disse: Eu sou o caminho. Não há nada que o homem possa fazer que lhe dê direito à salvação, a não ser através de Jesus Cristo. Só através do sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário, te dará direito à salvação. Você pode dizer: eu sou um bom marido, e eu te digo: é um dever seu. Eu sou um bom pagador, e eu vou continuar dizendo: é um dever seu. Eu sou um homem honesto, eu sou um dever seu. Eu sou um homem que assumo com as minhas responsabilidades, é o seu dever. Tudo isso são deveres. Mas isso não lhes dá direito à salvação. A salvação é uma questão de escolha. Vê o que aqui Josué diz. Chama aquele povo quando ele está velho, já não tinha mais o que fazer. E ele chama o povo e diz: vê hoje o que deveis fazer, põe-no diante de ti. Vê o que deves escolher. E ele diz: agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. A nossa vida, com quem você anda, com quem você fala, com quem você conversa, o seu dia a dia, diz muito de você. Essa semana eu conversava com um jovem na biblioteca e o aconselhava dizendo que aquele adágio popular é verdadeiro. Diz-me com quem anda, que direis que és. Eu sempre digo, às vezes, em algumas confraternizações que há no município, eu digo, às vezes sai 50, 60 pessoas para aquele almoço, para aquele local, ou janta, seja lá o que for. Eu digo, mas depois de meia hora, aquelas 50 ou 60 pessoas estão divididas em subgrupos por afinidade. De repente, você vai encontrar as pessoas completamente divididas.
Por quê? Porque elas procuram outras que têm uma afinidade. E isso tudo é um dever do homem. Mas, quando Jesus responde a Tomé, ele diz, eu sou o caminho. Então não há nenhum mecanismo que o homem pode ser bonzinho, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele não terá direito à salvação. A salvação é pela graça. Você vê, vamos dar uma olhada para que a gente entenda a profundidade dessas coisas. Observe como a salvação é pela graça. Bom, vamos entender, né, o que Paulo fala da graça, o que Paulo fala da caridade e como é difícil compreender certas coisas. Paulo disse no capítulo 13 de 1 Coríntios, e o versículo 1 a seguir, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse o dom de fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, de nada disso me adiantaria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com levianidade, a caridade não se subverte, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, nada que o homem venha fazer dá direito à salvação. A única escolha que o homem faz, que essa dá direito, é caminhar com Jesus Cristo, não importa a circunstância. Caminhar com Jesus Cristo, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Então, meu irmão, nada que eu faça, nada que você venha fazer, a não ser através do sangue de Jesus, morto na cruz do Calvário, nos dará direito à salvação. A salvação só através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. E isso não importa o que você tenha feito. Não importa. Porque diante de Deus, a ótica de Deus, as coisas são diferentes. Para Deus não importa se o cara matou, se o cara roubou, se o cara é estuprador, se o cara é um maconheiro, se o cara é um traficante, ou se o cara diz uma pequena mentirinha, ou se o cara recebeu um suborno. Todos diante de Deus estão nivelados, na régua de Deus todos estão iguais. Para o homem diz, esse não tem mais jeito, aquele não tem mais jeito, mas para Deus todos estão no mesmo nível. Paulo diz que destituídos estamos da glória de Deus, só através de Jesus Cristo encontramos essa graça. Então, portanto, não importa também em cima disso o que você tenha feito. Você pode ter matado, roubado, se prostituído, estuprado, você pode ter feito qualquer coisa dessa natureza, mas no dia em que você der um passo na direção de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, o Senhor vai dizer, filho, dos teus pecados eu não me lembro mais. As pessoas podem dizer que para você não tem mais jeito, que você é um caso perdido, é um zero à esquerda. Mas Jesus continua dizendo, filho, eu te amo. Filho, eu estou aqui. Eu quero escrever uma nova história para a sua vida. Eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Pense nisso. Não importa o que você tenha feito, você é especial para Deus. Deus te abençoe.